da obra Contos de Aprendiz, os contos Beira Rio e Meu Companheiro, de Carlos Drummond de Andrade, ao som de Coração de Estudante, de Wagner Tiso e Milton Nascimento. Beira Rio. A oeste ficavam os terrenos da companhia, onde tinham começado as obras para a instalação da grande indústria. A leste improvisara-se uma cidade residência de diretores, técnicos e operários, chamada Capitão Borges, em honra do desbravador daquele sertão. No meio ficava o rio, que se atravessava de balsa, 7 da manhã, e o trabalho principiando no campo. O apontador chegava ainda com escuro, porque não conseguia dormir na casinha de pau a pique, onde ele, mulher e filhos viviam como que em depósito à espera de vaga na vila proletária. Os mosquitos resistiam a tudo, e o fio de som que emitiam no voo lento, indo e vindo, tecia sobre a cama uma espécie de cortinado. A mão, levantando-se, dilacerava a trama, que contudo logo se recompunha, e tão constante no seu dom de irritar, que, se por acaso cessasse um momento, o silêncio feria por sua vez de inesperado. Então o apontador ia acordar o balseiro, e os dois, cortando o rio, presenciavam calados o nascimento do sol, que do campo em ruínas na outra margem ia tirando pouco a pouco uma usina em construção. O dia de trabalho espichava-se por 8 horas legais e mais 2 de prorrogação sem pagamento. A companhia tinha pressa na execução do programa. Como não restassem trabalhadores a recrutar, na região exigia-se de todos um esforço maior. Quanto à remuneração desse suplemento de serviço, falava-se que iria formando um bolo para o operário receber acabada a obra ou quando se retirasse. Falava-se, mas ninguém sabia nada ao certo, e fiscal do Ministério do Trabalho naquelas brenhas, você viu? Na barranca do rio, do lado de Capitão, caboclos macilentos, meio curvados, esperam a balsa. Ela voga a manhã inteira, transportando material e gente. Os homens parecem cansados antes de começar a lida. Os técnicos chegam mais tarde, e é como se para eles não houvesse mosquitos. Americanos, louros e bem dormidos, que construíram suas casas entre jardins ou que saem do hotel com ar tranquilo. Curiosa vila de Capitão, onde há 10 refrigeradores e não há esgotos. Muitos meninos e nenhuma escola. Um cinema, uma capela novinha, um posto policial
e o imenso armazém. O mais são casas esparsas, cães à procura de osso, estrumeira de animais marcando a direção dos caminhos e o cemitério já com 12 corpos. O hotel é da companhia, o cinema é da companhia, o armazém é da companhia, o posto policial foi instalado a expensas da companhia e a capela e o cemitério constituem doações amáveis da companhia. Mas o único negócio da companhia é realmente a usina, e se a administração consente em explorar ramos subsidiários, isto se deve a seu espírito benevolente, a seu desejo de servir. Essas miudezas só dão amolação, explica o subdiretor, que é brasileiro, mas adquiriu sotaque norte-americano. Em vão procuraríamos um botequim, não há. É proibido beber. A proibição não está nas leis do estado onde se bebe tanto, e mesmo onde se destila cachaça tão fina sob 50 nomes diferentes e que é fonte considerável de receita pública. Proibição tácita estabelecida pela companhia no interesse dos seus servidores. Bem, e no interesse do serviço. O álcool foi rigorosamente proscrito como o jogo. Verdade seja que há abundância de baralhos e de uísque no grande armazém quadrado. Mas esta é uma seção reservada aos técnicos e à alta administração, que quanto mais bebem e jogam é admirável, mais trabalham. O resto, gêneros do país e do estrangeiro tecidos objetos de uso, o trabalhador encontra no armazém ao alcance da bolsa. Por um processo muito simples que consiste em pedir vale ao escritório, trocá-lo no armazém pelo artigo desejado e no fim do mês receber do escritório um extrato de conta datilografado. Por esse extrato ele verifica não ter saldo. Apesar de tudo, o dinheiro sempre aparece, é maravilhoso. Um trabalhador admitido ontem trouxe consigo 80 cruzeiros, mulheres há que conseguiram economizar alguma coisa, plantando horta ou lavando roupa. E até mesmo homens acorrentados ao armazém logram de quando em quando, à força de abstenções, receber do pagador da companhia atônito uma cédula de 100 cruzeiros. Esse dinheiro, surgido assim quase clandestinamente como água que furou o cano, mexe-se inquieto na algibeira, quer sair e transformar-se em coisas boas da vida. Não as há em Capitão, fora o cinema, que de resto vive fechado com enguiço no motor. Então, não podendo usufruir as coisas boas da vida, os trabalhadores contentam-se em obter algo que as represente. A bebida não é uma coisa boa em si, mas o poder de imaginar coisas boas e ao mesmo tempo de furtar-se à tirania dessa imaginação. Novo desaponto. Em Capitão também não há bebida, não há nada. Os homens tomam a balsa desiludidos. O apontador veio de uma cidade onde há um bar em cada esquina e o álcool, por assim dizer, esguicha das ruas. Mas lá se vêem tantas outras coisas para distrair o espírito e movimentar os sentidos que só raramente lhe ocorria beber. Em Capitão é diferente. A necessidade avança com o dia e não esmorece, antes prossegue ativa noite adentro. Então organiza-se o comércio subterrâneo das garrafas e no serviço os trabalhadores aparecem bêbados. Há turmas desfalcadas, bebe-se para esquecer, para lembrar, para fazer de conta, para cortar doença, para aguentar o repuxo, para zombar da administração. O subdiretor fareja cachaça no ar, dá ordens ríspidas. Quem beber será expulso no sufragante. E quem vender bebida come cadeia, avisam os chefes de turma. O apontador dobra como um cobertor sua insônia habitual. Sai, bate à porta do balseiro, faz frio, a névoa mistura a noite e as águas na mesma indeterminação.
e os dois, chegando à margem do rio, percebem com espanto uma sombra movendo-se. Uma sombra com um cigarro deslocando-se em meio a volumes vagos. A brasa minúscula mostra o queixo de um negro. "E, irmão, que há?" pergunta o balseiro. "É de paz, irmão. Simplício da Costa, vosso criado, que veio de Pirapora para vos servir." O balseiro acende o cigarro no pito do outro. O apontador faz o mesmo. Estão amigos. Então Simplício da Costa, vosso criado, explica suas atividades pré-matutinas. Vai montar ali à beira-rio, bem em frente da balsa, um varejo de cigarros, pastéis e aguardente, mas aguardente da legítima, não essa água benta que até menina enjeita. "Acho bom tu tomar cuidado", previne o balseiro. "A companhia não é brinquedo, engeriza logo contigo." O negro riu. "A companhia manda do lado de lá do rio, do lado de cá manda Simplício da Costa com a autoridade do governo. Tirei licença do governo para negociar. Paguei estampilha na coletoria de Guapé. A companhia que não se meta comigo, que eu racho ela, irmãozinho." Os dois homens estavam fascinados. Na friura da madrugada, a ideia de cachaça, trazida de longe por um negro de Pirapora, reconciliava-os com a vida. Já não lhes pesava a solidão no mato, a luta noturna contra os mosquitos, a dureza do trabalho pago com salário injusto, o vazio de capitão. O negro ofereceu-lhes uma prova que ele andava sempre provido de uma garrafinha. E a cachaça chegou mais perto, penetrou neles, aqueceu-os. A manhã nascia hesitante, mas vinha encontrá-los restaurados e ágeis, como se tivessem menos 10 anos. Começam a chegar os trabalhadores da usina e travam conhecimento com Simplício da Costa. O negro estende no chão, forrando-os com jornal, os objetos de seu comércio. Ali vai surgir uma tenda sumária com algumas ripas e folhas de Flandres, onde os operários encontrarão a única coisa de que realmente precisam, porque dá o esquecimento de todas. Em algumas horas, o negócio de vosso criado conquista a confiança pública. Os homens param ali o tempo de se reconfortar, de trocar duas palavras. Nas obras tinham esquecido a conversa e vão descendo para o rio. Hoje a balsa leva homens menos curvados. Os grandes da companhia chegam por sua vez ao ponto de embarque. Na grama há cascas de frutas e pontas de cigarro. O negro quenta sol montando guarda a uma bitácula. Dentro do balcão de pinho, pratos vazios e alguns maços de cigarro. Na inspeção rápida, os olhos não veem a coisa proibida. O negro é tranquilo como uma árvore, contemplando a corrente. O trabalho no campo esse dia tem outro rendimento. Que se passou com os homens? Alguns cantam e poucas vezes aqueles ares terão ouvido canto de gente. A administração está desconfiada, como se o mais certo lhe parecesse mesmo uma produção mesquinha, regular, isenta de efusões melódicas. Mas os vigias da companhia participam à infração. Um negro vindo do norte sob pretexto de negociar com cigarros e coisas de comer, na realidade está vendendo uma cachaça perturbadora. De sorte que toda essa boa disposição para o trabalho vem simplesmente do álcool. O subdiretor chama dois homens de confiança. Eles têm a missão de policiar disfarçadamente os colegas e, quando preciso, descer-lhes a lenha sem dar impressão de que é por ordem superior.
recebem instruções para entender-se com o negro e convidá-lo a remover sua tralha da beira do rio. Mas as primeiras palavras dos espoletas, vosso criado mostra uma pistola carregada e diz simplesmente: tirei licença do governo, está tudo legal. E quem não gostar não carece beber, minha gente. Os homens entreolharam-se cautelosos. Não é justo se exporem assim por amor da companhia, e vão mais tarde contar ao subdiretor uma história atrapalhada, tanto mais esquisita quanto suas palavras saem num bafo de cachaça. O subdiretor exproba-lhes a fragilidade. Que vergonha para a companhia! Então não há por aí 2 homens capazes de conversar com um negro ordinário? Não havia. À noite, em Capitão, o subdiretor manda chamar o comandante do destacamento policial para uma conferência no hotel. O comandante é simpático e aceita uma cervejinha sem exemplo para molhar a conversa. No dia seguinte, antes de amanhecer, vosso criado fazia café, quando 6 praças cercam a vendinha e o comandante lhe diz com uma pressão leve no braço: vai dando fora de mansinho que esta venda acabou. O negro quer saltar, mas sente no peito uma forma dura, fria, prefere discutir. E, compadre, deixa de caçoada, licença do governo está aqui. Ora, negro, tu acredita em licença? Licença é isto, e fez o sinal aos praças. 2 soldados amarraram vosso criado, outros 2 ficaram de sentinela para obstar a intervenção de algum paisano, e os restantes, entrando na vendinha, começaram a tirar de lá os maços de cigarros, as latas e os pratos de pastéis e de doces, as garrafas escuras sem rótulo. Tua venda acabou, negro. Eu não te disse? Falou o comandante para vosso criado, que se mantinha digno. Recuando o braço para tomar impulso, os soldados lançavam no ar cada objeto, cada garrafa cheia. O volume ia cair no rio, deslizava um momento, depois a água avermelhada engolia a coisa preciosa. O negro firme. Olha, negro, tua cachaça acabou. Mas ele não olhava e parecia crescer, peito estufado, indiferente à destruição do seu estabelecimento. Vamos obrigar esse negro a olhar para o rio, seu comandante. Deixa ele, tanto faz, mas andem depressa com esse serviço. E as garrafas rolando na correnteza, a venda sumindo. Sumiram as latas, os pacotes de fósforos, um rolo de fumo que trescalava, a caixa de charuto abrindo-se no ar, deixou cair uma chuva de níqueis que também soverteu nas águas. Ô diacho, e a gente precisando tanto de cobre, hein, Marcolino? Agora vamos tacar fogo, ordenou o comandante. As tábuas de pinho começam a arder. As chamas antecipam a manhã que está a chegar. Daí a pouco não há mais nada de pé. Solta esse negro, gente, vosso criado já livre, sacode e tira desdenhosamente da camisa uma folha queimada, trazida pelo vento e que se desfaz em cinza. Agora, negro, finca o pé na estrada e vai olhando sempre para a frente, senão empurram-no, mas vosso criado não quer correr, caminha natural num passo pesado, de pés chatos e sem pressa. Eita, negro safado, até parece que ele tem costume. Para assustá-lo, os soldados atiram a esmo. Detidos à distância pelos sentinelas, apontador e balseiro contemplam as ruínas. Meu companheiro, dei 5.000 réis pelo cachorrinho, o homem sorriu. Como a ninhada era de 6, ele faria uma bela féria se os vendesse a todos por aquele preço. Talvez esperasse apenas 2 ou 3.000 réis. Filhote de cão no interior não vale nada. É verdade que aqueles eram realmente bonitos
e não se podia dizer que fossem meros vira-latas. Alguma coisa de raça insinuava-se na forma curta do focinho e na lisura do pelo. Que raça! A cidade não dispunha de animais finos. O único que por lá andou foi o Fox Terrier na casa do médico e morrera há anos. Que raça, pois? Não sei, não se podia saber, talvez fosse apenas dos meus olhos. Mas o diabo do cachorrinho mal acabara de nascer e já me fitava com um jeito tão carinhoso que seria impossível abandoná-lo. Comprei-o imediatamente. É com vergonha que uso esta palavra comprar ao referir-me a um amigo, mas em nossa absurda sociedade capitalista, os mais valorosos, mais puros, são objeto de mercância. O afeto de um animal é adquirido como antes a força de trabalho de um negro, ou como ainda hoje faremos com este socialismo. Fiz, pois, o negócio e de volta para casa ia pensando na necessidade de conquistar para o cãozinho a amizade de Margarida, pois não foi difícil consegui-la. As pessoas mais intransigentes lá um dia acordam abertas à tolerância. E Margarida nem era intransigente. Seu ponto de vista contrário à existência de animais domésticos em nossa casa, pelo que dizia, baseava-se exclusivamente no zelo pela saúde das crianças e no amor à limpeza. Ouvira falar de uma criança mordida de cão hidrófobo, detestava pulgas e queria que o chão e os móveis do nosso interior tão modesto fossem limpos como sua consciência. Um gato que apareceu por lá, vindo não se apurou de onde, desapareceu 2 dias depois. Deus sabe de que maneira. Margarida não quis olhá-lo, talvez para não simpatizar com ele, por essa força de atração que têm os gatos mais desdenhosos. Cães nunca tivemos e, quanto a passarinhos, eu concordava que não valia a pena possuí-los em gaiola. Meus filhos iam, pois, brincar com os animais da vizinhança. Imaginem a alegria que tiveram com a chegada de Pirolito. Este nome de Pirolito impôs-se porque na casa vizinha a moça cantava: pirulito que bate, bate. O rabinho do cachorro que eu trazia ao colo também batia de prazer, como logo me pareceu. De sorte que achei adequada aproveitar a inspiração do momento e não criar o difícil problema doméstico de escolher nome. Pirolito foi acolhido com simpatia ruidosa pelos meninos e minha mulher, embora querendo simular descontentamento, não pôde deixar de sorrir diante da sem cerimônia com que ele subitamente tomou conta da casa e de todos. Logo se colocou a questão da propriedade. Sempre a propriedade. Foi preciso dá-lo a Juquinha, o caçula, que por sua vez era uma espécie de propriedade dos irmãos mais velhos. E com isso contornei o dissídio que fatalmente se estabeleceria entre eles. Pirolito passou a existir como parte integrante da família. Margarida tentava furtar-se a seu encantamento, mas também ela se deixava surpreender, brincando com o animalzinho, fazendo-lhe cócegas, alisando-lhe o pelo, ensinando-lhe pequenas habilidades. Ele não aprendia nada, ou antes só aprendia por esforço próprio e não pelos processos educativos que aplicávamos. Assim, para subir a escada, os movimentos que o obrigávamos a fazer não se repetiam espontaneamente e a paciência se esgotava sem que fosse registrado o menor progresso. Um dia, sem aviso prévio e para assombro de nós todos, Pirolito ergueu as patinhas dianteiras, deu um salto elástico e subiu gloriosamente os degraus da escada. Depois desceu com a mesma ufania e tornou a repetir a façanha muito excitado. Na terceira vez, cansou-se no meio do trajeto, deitou-se e dormiu.
Está claro que acontecimento dessa natureza abalou profundamente a família e quase que dissipou as reservas de Margarida. Novas manifestações de seu humor fantasista e incontrolável vieram consolidar a situação de prestígio absoluto que ele desfrutava entre nós. Não irei contar as 1001 coisas engraçadas que costuma praticar um cachorrinho novo. Parece que todos os cachorrinhos são iguais, em que pese a vaidade ou a ternura cega dos donos. Não posso, porém, acostumar-me à ideia de que Pirulito realizasse atos em série herdados do primeiro cão. Pelo menos ele os realizava com uma nota pessoal, um humor selvagem que era sua contribuição própria para a renovação dos gestos padronizados da espécie. Vou citar apenas 2 exemplos. Todo cão tem seus instantes de alegria louca, geralmente depois do banho, quando se põe a correr pela casa afora, sem nenhum objetivo de caça e desafiando nossa agilidade em persegui-lo. É, no mais puro sentido da palavra, um esporte. Percorre invariavelmente os mesmos lugares. Passa chispando à nossa frente e afinal dá por fim do exercício, já arquejante de cansaço. Pirulito confirmava a regra, mas ao passar pela sala de visitas, detinha-se sempre diante do enorme retrato de meu avô, estendendo o focinho como para farejar o mistério de suas barbas negras. E prosseguia na corrida maluca. A parada em frente do retrato às vezes lhe era fatal, porque algum dos meninos ou eu mesmo aproveitava a ocasião para pegá-lo, ao que ele reagia sempre de má vontade. Solto, um momento depois já não recomeçava a correria, mas quando lhe ocorresse fazê-la de novo, era certa a estação em frente das barbas de meu avô, por um motivo jamais suspeitado dos ignorantes que nós somos. Talvez seja falta de respeito, conjecturou minha mulher, e rimos. Também é próprio da generalidade dos cães uma atitude graciosa de espreguiçamento que consiste em esticar o pescoço, dobrando as pernas da frente e mantendo levantada a parte posterior do corpo, escancarar a boca, fechá-la, cerrar os olhos e assim fazer uma espécie de reverência, focinho baixo, ao amigo ou amiga. Não creio que o façam quando sozinhos ou entre si. Essa atitude de Pirulito eu a chamava de fazer frangonar, porque tínhamos na parede da copa uma oleogravura reproduzindo a tela de Fragonard, em que um cão toma essa postura diante de uma dama. Era uma folhinha brinde da padaria. Quando o Pirulito fazia Fragonard, nós nos dispunhamos a considerá-lo o mais distinto exemplar da raça canina em todos os tempos, mas a galanteria século XVIII de sua atitude era logo comprometida por um gesto pouco versalhesco de piscar o olho esquerdo. Sim, ele piscava o olho esquerdo. E com essa particularidade parecia exprimir desdém, não somente pelo acervo de atos mecânicos recebidos de seus ancestrais, como também pela interpretação pequeno-burguesa que atribuíamos a seu espreguiçamento com base num flagrante da vida aristocrática francesa. Margarida dava de ombros e daí trabalho não lhe faltava em casa para que ela perdesse tempo com o cachorrinho. Adquiri logo o hábito de conversar com o Pirulito. Conversávamos horas e horas, à sua e à minha maneira. Abanar o rabo, lamber, levantar ou descer as orelhas, contemplar-me de boca aberta, esfolegando, eram outras tantas maneiras de exprimir seus conceitos sobre as coisas do tempo, que eu traduzia para a complicada linguagem humana, como se me fosse necessário comunicá-los a outro homem que só compreendesse o português. Geralmente ele me tratava por esse diminutivo com que na cidade todos me conheciam, Motinha, e o fazia sempre na terceira pessoa. Motinha está pensando que vai ganhar na loteria? Que esperança! Trate de dar suas aulas no ginásio se não quer tirar o leite dos garotos. Era assim sarcástico e positivo.
Se me percebia derivando para o sonho, experimentava as armas do realismo. Não deixava, entretanto, de sugerir-me um caminho menos suave toda vez que me via disposto a qualquer grande transigência com os poderes materiais representados pelo prefeito e sua camarilha. Estou com pena de Motinha, dizia-me o focinho úmido. Ele quer vender a alma ao coronel Dutra para chegar talvez a diretor do ginásio. Se fizer isso, não conte mais comigo. E o projeto de ir para a capital começa bajulando o prefeito e acaba enterrado nestes cafundóis, como o doutor Macedo, o doutor Laurindo. Hoje não estou satisfeito com Motinha, não. Já estão percebendo que o cão falava comigo tudo o que eu queria, mas acrescento tudo o que eu não queria também. Verdades desagradáveis, difíceis de dizer ou de pensar, ele as pensava por mim. Servia-me de consciência, então. Talvez, e isso é comum aos tímidos e aos preguiçosos, que se socorrem de uma força exterior para se orientarem. No caso, porém, Pirulito desempenhava papel menos consequente, porque às vezes me conduzia à prática, não direi do mal, mas do erro. Assim, no dia em que me aconselhou por um certo modo de olhar a esconder-me de uma visita, cacete, mas importante, que sabia que eu estava em casa, e ficou indignada ao ouvir lá dentro os latidos do cachorrinho e meus apelos para que se calasse. Denunciava-me com o alarido, forçando-me a recomendar-lhe silêncio, quando antes me prendera pela calça ao perceber minha intenção de suportar a visita. Quem pode? Também me induziu à prática de pequenos furtos de doces e bolos no armário, inconvenientes a nós ambos, a mim por causa do diabetes, a ele devido aos vermes e com prejuízo para as visitas de minha mulher. Como resistir-lhe, porém? Escravizo-me demais aos seres que amo e o olhar dele encerrava um desejo tão profundo e natural de comer coisas açucaradas, e isso repercutia em mim de tal jeito que sua saúde e a minha se tornavam odiosas, desde que preservadas à custa desse desejo. Dir-se-á, então, que ao lado da função moral de consciência, Pirulito exercia com relação a mim um papel de recuperação da infância, autorizando-me a praticar aqueles gestos que minha condição de adulto já não comportava. Também é possível, mas tive infância normal e não me sobraram, que eu saiba, dessas vontades de menino abafadas por pais rigorosos e que a vida toda continuam como botões de flor fechados, para afinal apodrecer sem exposição à luz. Não, Pirulito não me restituía nada de perdido ou frustrado, apenas me divertia, e aquela cidade era tão triste, com suas caras sem surpresa, sua farmácia política, seu cinema dominical, sabia o meu amigo. Não só porque era a meus pés que gostava de dormir, como porque me preferia a todos, sem exceção do Juquim, ao qual legalmente pertencia, e de quem mais o aproximaria o instinto. Os garotos às vezes mostravam-se enciumados, diziam: "Esse cachorro é muito burro, só gosta de velho." Margarida nada dizia. Em verdade, julguei esclarecer o motivo dessa afeição recíproca, atribuindo à identidade de temperamento, se eu me entendia bem com Pirulito. Também gosto mais de descobrir do que de aprender, e às vezes me surpreendo alterando a linha de um gesto tradicional por um movimento pessoal e desconcertante. Combino o espírito prático, desenganado e realista a um sentimento de fuga meio utópico e furioso. Não sou bastante forte para me libertar, nem suficientemente dócil para me submeter. No fundo, um cachorrinho como Pirulito. Ele era imaginoso em sua prisão doméstica. Parece que eu reproduzo essa qualidade.
Nada aconteceu com Pirulito que valesse a pena de contar com ênfase. Direi apenas que um dia não vimos mais nosso amigo. Pesquisas minuciosas certificaram-me de que não morrera envenenado de bola, como é frequente no interior, onde há sempre uma criatura ruim ou mal acostumada que mistura arsênico à boia dos cachorros. Procuramos por toda parte, por baixo da casa e na vizinhança, nada. Prometi dinheiro a quem o encontrasse. Teria sido furtado? Seria absurdo supô-lo, pois era um cão comum, apenas um pouco macio de pelo, de focinho um pouco redondo. Como ele, havia dezenas em qualquer rua. Furtar para quê? Pirulito só era interessante mesmo para nós e principalmente para mim, que tinha nele um companheiro, um confidente, um crítico e um cúmplice. Não preciso dizer como lhe sentia a falta. De resto, não sou amigo de expansões e receio mesmo que, se Pirulito pudesse me escutar, havia de dizer: olha, Motinha, como está ficando besta. Acreditou mesmo que eu era um cachorro diferente. E não era? Vulgar para os outros, diferente para mim, porque nos entendíamos e cada homem que se entende com o animal firma com ele um pacto de mútua consideração e uma aliança. Fico imaginando que Pirulito tivesse fugido. É o absurdo dos absurdos, pois cachorro feliz não foge. Mas Pirulito, como já disse, não era sempre lógico ou mecânico em suas ações. O certo é que sumiu sem deixar rastro há muito tempo. Hoje, fatalmente, estará morto. A evasão será, pois, algo mais do que uma doença dos homens, um impulso comum a todo ser vivo. Aqui me vem uma suspeita miserável que eu repilo. O gato apareceu e sumiu 2 dias depois. Pirulito durou mais tempo, mas também desapareceu. Margarida, tão boa, tão afetuosa, não gostava de animais por causa dos meninos, segundo dizia. Ciúme de mim nunca teve. Seria possível? Não. Muitas pessoas também somem de repente, sem a menor explicação, e nunca se sabe.
Tchau!